Estamos na sequência, irmãos, da nossa história, só para recordar que o rei autorizou a saída de Esdras lá de Babilônia, da Pérsia, melhor dizendo, com todos os homens que o quisessem voltar. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe. De repente, homens que estão no cativeiro há 70 anos, ou poderíamos dizer assim, pessoas que nasceram no cativeiro, estão lá durante todos os dias da sua vida, de repente eles recebem uma notícia. Podem voltar para suas terras, pode ir lá com Esdras para Jerusalém, trabalhar na construção do vosso templo. O rei está disponibilizando uma grande oferta em ouro, em prata e bronze, para que sejam levados pelos sacerdotes, e vocês podem fazer uma caravana do tamanho que quiser e se dirigirem para aquele lugar. E eles então foram. Uma lista enorme, que eu não li a lista toda, mas são 15 versículos de lista de homens, de 200 de um, 100 do outro, 300 do outro, 20 do outro, 30 do outro. Uma grande multidão foram para junto ao rio Ahava e ali se estabeleceram. E Esdras então passou a contar as pessoas. Fazer revista lá para ver quem estava, quem que não estava, quem veio, quem que não veio. E qual a sua surpresa? Não tinha levita. Não tinha nem o levita e nem o sacerdote. E o texto diz assim: do qual não encontrei nenhum da casa de Levi. Aí a pergunta é, não existia ninguém lá? Sim, existia. Muitos estavam lá. Mas o rei não impôs isso. Ele não disse, todos se apartam daqui, desapareçam na minha frente. Não. O rei disse, estão autorizados a ir embora. Mas olha, como vai funcionar uma nação sem o sacerdócio? O levita era de onde se originava o sacerdócio e todas as instruções espirituais, todo o conselho. Imagine, nós entrássemos aqui num determinado momento e estabelecêssemos uma cidade como essa, desse tamanho, e juntasse todo o povo num só lugar e dissesse aí, procure, por favor, um obreiro, um líder, um pastor, um diácono. E alguém dissesse assim, olha, revirei todos eles. Passei de um por um. E posso afirmar para você, essa categoria não tem aqui. Como vamos começar uma nação sem conhecimento da voz de Deus? Sem instrução da voz de Deus. É claro que a gente poderia imaginar assim, poxa, por que esses homens não se dispuseram imediatamente? São homens de Deus, por que eles não, né? Mas existe isso sempre, ainda hoje existe. Ainda hoje essa questão de dizer assim, eu vou me voluntariar para o serviço do rei. São poucos. Lembre-se que os levitas eram voluntários, eles não tinham terra, eles não tinham propriedades, eles viviam sustentados pela nação, mas eles não eram donos de nenhuma posse, nenhuma herança lhes foi dada. A herança deles ficou bem claro, a herança é o Senhor quem dá. Vocês pertencem a Deus. E servir a Deus tem aí esses, como diz assim, tem os louros, tem as bênçãos, tem as graças, mas tem também os pães asmos. E os pães asmos era exatamente o que os levitas tinham que comer. Pães asmos são pães feitos sem fermento. E você, se já tiver feito alguma vez na sua casa e errado lá por uma questão de descuido e não tiver colocado fermento dentro do pão, você já sabe como é que ele ficou. Ele ficou solado e duro e impossível de ser ingerido na nossa cultura. A gente vai dizer assim, está perdido isso aí, não tem como comer. Entretanto, os pães sem fermentos eram os pães que compunham a mesa da proposição. Eles eram símbolo da comunhão da igreja, do povo. Eles eram também o símbolo da pureza, porque o fermento é um tipo de, era considerado como se fosse assim uma coisa ruim que se espalha facilmente. O pão não tinha fermento. O curioso de tudo isso aí é que o sacerdote,
comia esse pão sem fermento depois de 3 dias junto com a sua família. E nesse ínterim eu queria fazer só uma observação. Você tem um adolescente lá na sua casa e você faz um baita bolo de chocolate e bota na boca dele e fala assim, não quero. E você tem lá um pão desse bem quentinho, você passa manteiga, coloca presunto, queijo e tal, e coloca lá e ele diz, não quero. Bom, nesse contexto do sacerdote era o seguinte, toda a família do sacerdote vai ter que comer o pão sem fermento. É uma simbologia do sacerdócio. Tem as bênçãos, tem a graça, tem o sucesso, tem os privilégios de, vamos dizer assim, de comungar diretamente com Deus e com a sua graça. Mas os pães sem fermento é sempre o alimento, né? Hoje a gente usa uma brincadeira de vez em quando no meio dos pastores, que cardápio de pastor é pepino, batata quente e abacaxi. São as coisas mais comuns. Mas naquele contexto, essas coisas eram assim, pão sem fermento, imagine. Mas não sei se foi por isso que faltou sacerdotes. E por causa disso que faltou levita. A vida estava cômoda. Eu disse anteriormente, os reis babilônicos e persas, eles autorizaram que os judeus escravos comprassem, adquirissem, produzissem, crescessem e desenvolvessem na sua cidade. Eram escravos, mas não estavam mais naquele jugo de trabalho forçado. Eles tinham condições de... Era só para servir ao rei. Tinha entre eles sábios, homens nobres, de muito conhecimento, versados em toda a ciência. E por isso, talvez não fosse tão interessante dizer assim, já estou tão bem aqui, estou acostumado aqui, não vou para lá. Então foi aí que surgiu uma coisa que Jesus também ensinou a fazer hoje. Eu não sei se vocês se lembram, Jesus no capítulo, lá nos seus evangelhos, eu não me lembro agora o texto, que ele disse assim, rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Sempre faltou, desde os primórdios, sempre faltou obreiro. E você diz assim, mas a TGO tem obreiro aí, chega na reunião de obreiro aqui, tem 200 homens ali, haja, como diz o lanchezinho do Valdeci ali, é uma coisa assim, mas não é bem assim que o texto diz. O texto refere-se ao seguinte, tem aí 300 obreiros na reunião de obreiro, se eu disser assim, quantos de vocês estão dispostos a ir lá para o Cururupu? Estou agora com a congregação com vacância de obreiro lá em Cururupu, no interior do Maranhão. Aí alguém diz assim, não vai, para lá não vou não. Mas eu tenho outra opção, tem Luzilândia lá no Piauí, também no sertão. Não, aí não vai dar não. Aí não tem não. Não, mas aí se eu estivesse aqui no Valparaíso, bem nas proximidades, uma grande igreja, fala, indica meu nome lá, fala para mim, eu quero ir. Bom, Jerusalém não era o ponto bom nesse momento não. Não sei se vocês se lembram, Neemias, quando ouviu lá dos seus irmãos que estavam chegando lá, perguntou assim, como é a situação do povo que está lá em Jerusalém? Olha, a pior miséria que você já imaginou. Estão desesperados, as casas estão queimadas, os muros estão destruídos, todo mundo está vivendo numa verdadeira ruína. Não vou para lá não. É complicado. Então, o povo de Deus, o Esdras disse assim, eu enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Natã, Zacarias, Mesulão, os chefes, como também Joiaribe e Elnatã, que eram sábios, enviei a Ido, chefe dos Casifias, e lhes expressei as palavras que deveriam fazer e dizer a Ido, os servidores do templo, seus irmãos, e para que trouxessem, pelo amor de Deus, alguns levitas. Eu preciso de levita. A nação não pode começar sem o sacerdócio. Eu fico imaginando que se fosse na cultura de hoje, as pessoas dizem, tá bom demais, ninguém precisa de sacerdote. Mas levitas,
e sacerdotes, levitas são os que dão origem aos sacerdotes, ao louvor, à adoração, ao templo, o trabalho religioso e toda a instrução da palavra de Deus. E uma nação que quer prosperar não consegue prosperar piamente, fielmente, com segurança, se não tiver a instrução da palavra, porque o povo se corrompe. Oséias disse: o povo se corrompe quando falta o conhecimento da palavra, o povo se destrói. Olha, que conhecendo a palavra já é um desafio nos nossos séculos. Imagine sem conhecer. Porque a pessoa já tem uma desculpa. Mas eles conseguiram. Trouxeram, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel. Ele era Serebias. E com seus filhos e irmãos, que eram 18, quase 20 pessoas ali para resolver. Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos servidores do templo que havia, e os príncipes, e deram para o ministério levitas 220. Todos eles eram mencionados nominalmente. Agora sim, nossa nação pode começar. Tem homem de Deus na nossa nação. Não funciona, irmãos. Homem de Deus, homem que anuncia a palavra, que ensina a palavra, é fundamental. E vejam bem, a Bíblia, na boca de Jesus, nos disse uma coisa: rogue ao Senhor da Seara. Num dia desse, nós estávamos fazendo o trabalho, a oração pela Guiné-Bissau, um país muito, muito pobre, assolado por guerras, destruídos. E a missão Kairos, por meio daquele trabalho de evangelização, resolveu colocar ali escolas nas tribos, porque era a única porta que facilitava a pregação do evangelho. Abre uma escolinha e o muçulmano não quer saber de cristianismo, não quer saber de religião, a não ser a dele, mas ele precisa de matricular a criança na escola, e a criança, então tá bom, vai estudar, o importante é que estude. Então as crianças vão estudando, e ali paralelo aí vai criando uma igreja, e a tribo prospera, a tribo cresce, vai à frente. Aí outro missionário vai para aquela ali, e uma das coisas que eu vi Valdemar chorando quando trouxe essa notícia, disse que ele chegou lá para visitar essas igrejas que ele tinha lá, umas 5 tribos, umas 5 tabancas, né, já estabelecidas, e quando ele pensou que não, tinha um grupo de chefes de tribos esperando por ele, um grupo que ele não disse quantos, mas um grupo de homens velhos. E eles disseram: vocês trouxeram missionário para a tabanca X, para Y, para aquela outra, para aquela e para aquela outra. E eles prosperaram. E nós queremos na nossa. E quando ele voltou chorando para cá, não foi porque ele ficou emocionado, não. Ele voltou chorando porque ele falou assim: eu não tenho quem mandar. E quando aparece quem eu mande, eu também não tenho quem envia, quem sustenta. A obra está lá. Eles estão precisando. Eles estão clamando como aqueles que clamaram: passa, Macedônia, ajuda-nos. Eles estão pedindo por misericórdias. E nós aqui, igreja, somos instruídos assim: rogue ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mas rogue com fé, porque quem sabe no meio desse rogo, Jesus resolve dizer assim: vá você mesmo. Isso é bom. E talvez seja por isso que ninguém ora, né? Com medo de Jesus dizer assim: boa ideia, eu vou enviar, você. Vai você. Não, Senhor, eu falei foi para fulano. Porque a ideia de dar sugestão é muito boa, né, para os outros, né? Os filhos de Eliseu, os discípulos de Eliseu, foram a ele com uma sugestão de crescimento e disseram: nossa propriedade está espremida, nós não estamos cabendo aqui dentro. Tivemos juntos aqui uma ideia de irmos até o Jordão e cavar e arrancar estacas e trazer para cá para ampliar. E a ideia é que todos nós desçamos à margem do rio, cortemos as estacas e tragamos de lá, cada um, uma viga. Ninguém traz duas, ninguém vem de mão abanando. Todo mundo traz uma. Mas nós achamos precioso aplaudir o polivalente.
Olha lá ele com 3, 4, 5 vigas na cabeça. E você de braço cruzado, admirado, achando ele bonito, aplaudindo, porque ele está fazendo muito bem. Mas ele está fazendo o seu e o dele, que não devia ser assim. Pois bem, os homens vieram, os levitas vieram, e tudo deu origem a uma obra extraordinária. E então eles tinham uma missão muito grande. Separei 12 dos principais, isto é, não, Serabias e Asabias com seus irmãos. E aí eu então tinha uma missão para eles. Eu tinha um tesouro. Um tesouro. Toda a prata e todo o ouro e todos os utensílios que eram contribuição do próprio rei e dos seus conselheiros, era para ser administrado, guardado e levado ao templo para ser pesado e entregue. E vejam só esse detalhe. Essa era uma missão dos sacerdotes e dos levitas. Transportar o tesouro da casa de Deus. Era necessário e é necessário que haja homens de confiança para fazer isso. Eu sempre ouvia dos discípulos do pastor Estevão. Ele foi um dos líderes no estado do Maranhão, e eu não o conheci pessoalmente. Não o conheci por muito tempo, ouvi pessoalmente umas 2 convenções gerais, ministrando. Mas havia uma frase que era muito comum dos discípulos dele dizer, que ele dizia assim: olha, no dia que você quiser conhecer um homem, você quer saber se esse homem é fiel, se ele é bom, põe dinheiro na mão dele. Ou o contrário, tira dinheiro dele para ver se ele é bom. Porque o bem material é uma das condições, é uma das formas mais, que torna o homem mais vulnerável. O sujeito está muito bem, mas já pegou em dinheiro, já não está mais bem, ele já quer fazer os seus caminhos. Ou tirou o dinheiro dele, e agora a confusão está armada. Agora você não é mais nem meu irmão. Mudou tudo. E olha só, Deus escolheu levitas, sacerdotes, e pesou uma quantidade imensurável de ouro e de prata, e entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata e objetos de prata e de ouro, além de 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro, de 1000 daricos, e objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como ouro. E disse a ele: vocês são santos, e são do Senhor. E santos são esses objetos também, e são do Senhor. Essa prata e esse ouro. Oferta voluntária do Senhor, ao Senhor do Deus de vossos pais. Vigiai e guardai esse tesouro. Vocês vão prestar conta com ele lá na frente. Agora, se você quiser espiritualizar isso, eu vou dizer uma coisa para você. Já que a Bíblia diz que todos nós somos sacerdócio real, então eu posso dizer para você que cada um de vocês, cada um de nós, recebemos também da mão do nosso próprio Deus tesouros incalculáveis. Estão na nossa mão. Nós somos a nação, nós somos uma nação dentro da nação. Nós somos um reino dentro do reino. E o mais impressionante, nós somos o reino rico. Você poderia dizer assim: Jesus era rico? Alguém dizia assim: mas ele não tinha nem um barco para andar, ele não tinha um jumento para andar, tinha que pegar o jumento emprestado, o barco emprestado, e a casa emprestada, o cenáculo emprestado, até o túmulo era emprestado. Tudo ele tinha que pegar emprestado, ele não tinha nada. Mas ele tinha uma explicação muito óbvia para isso. Meu reino não é desse mundo. Se eu precisasse do meu reino, então eu tinha legiões de anjos a meu dispor, exército imensurável, eu tinha todas as glórias. Que reino nós somos? Não somos desse reino. O reino que nós pertencemos é um reino dos mais poderosos. Somos um reino dentro dos reinos. Nós somos o reino de Deus.
E o reino de Deus é rico. O Senhor colocou na nossa mão tesouros que não tem em lugar nenhum. E Jesus até agradeceu a Deus no capítulo 11 de Mateus, dizendo assim: eu te agradeço, Pai, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste a esses pequeninos que creem em mim. Pessoas simples, pequenas, mas que conhecem todos os mistérios de Deus. Porque tem Cristo, e em Cristo está escondido todos os mistérios da sabedoria divina. Toda a riqueza está ali. A questão é, você está sabendo lidar com isso? Porque você também vai prestar conta dele. Você também vai pesar isso diante de Deus. Vigiai, pois, até que peseis na presença dos principais sacerdotes, dos levitas, dos cabeças de família, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazer a Jerusalém. Nós partimos do rio Ahava no dia 12, a fim de irmos para Jerusalém na boa mão do nosso Deus. Estava sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E você sabe por que eles tiveram que jejuar? No 4º dia pesamos todo o ouro, toda a prata e prestamos conta na casa de Deus. E tudo foi contado, tudo foi entregue. Mas Esdras teve uma ideia: vamos orar e vamos jejuar. E vamos clamar à face do Senhor e pedir livramento a Ele. Eu acho que nós temos nos deparado aqui com uma lição bem interessante. Porque o rei colocou tudo à disposição desse povo. Tudo. Tudo. O rei disse: olha, agora é ponto de partida. Agora que a decisão é minha. Eu quero o templo reconstruído, eu quero tudo feito. Os governadores de lá do outro lado do rio estão autorizados a pagar, estão ordenados, estão obrigados a pagar todas as contas, todos os sacrifícios, todas as obras, e não pode faltar nada para vocês, nem comida, nem obra, nem material, nem nada. É tudo para ser feito com o tesouro do rei. E o que vocês precisarem é só falar. E se vocês quiserem também ser escoltados, porque tem inimigo lá pelo caminho, estão querendo, então se quiser eu mando o exército vigiar vocês o tempo todo. Mas eles disseram: não podemos, o rei, não podemos pedir o exército do rei. Nós não podemos levar uma escolta conosco. Por quê? Porque nós falamos ao rei com a nossa boca que o nosso Deus dá proteção e segurança àqueles que confiam nele. E ele também pune e despreza aqueles que abandonam a ele. E nós falamos ao rei que nós estamos em segurança diante dele, porque Deus, nosso Deus, nos dá toda a proteção e segurança. Como é que nós vamos pedir o exército do rei agora? Não, nós vamos ter que orar a Deus, jejuar nos pés do Senhor, pedir misericórdia, clamar por Ele e dizer: Senhor, nos protege, expulsa os inimigos da nossa frente, mas nós não podemos pedir auxílio do rei com o exército de escolta. Afinal de contas, quem é que nos guarda? Hoje as coisas não são bem assim. A gente que anda por aí, por esses mundos afora, de vez em quando a gente se depara com algumas situações dos homens que parece que cresceram um pouquinho mais. E aí quando eles entram nesses estádios, nessas coisas, nesses lugares, nos restaurantes, às vezes numa convenção geral, lá em São Paulo, quando você vê assim aqueles homens, pensa que é um grupo de pastores, às vezes é só um. O resto é tudo escolta. Tudo armado. Meu Deus! Estamos precisando disso. Então, se estamos precisando disso, nós estamos com uma péssima pregação. Porque nós pregamos que o nosso Deus é a nossa segurança. Que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Como então precisamos da escolta? Esse povo aqui não quis cair nessa esparrela.
Eles disseram assim: nós já falamos para o rei que Deus nos guarda, e nós vamos ter que honrar isso, e o rei vai ter que acreditar nisso, e nós vamos ter que provar para ele que Deus realmente nos guarda. Então, aconteça o que acontecer, vamos para os pés do Senhor, vamos jejuar, vamos orar, vamos clamar, e de Deus do céu, guarda-nos, nós precisamos de ajuda. Porque os inimigos eram ferozes, irmãos. Os inimigos, você nunca imagine que você está fazendo a obra de Deus, mesmo com o apoio do rei, com o apoio de todos os recursos que você tenha. Você nunca imagine na vida que você vai fazer a obra de Deus sem sofrer oposição. Sempre vai haver oposição. Guerras ferrenhas. O inimigo vai se levantar quando você começa a fazer algo que engrandece o nome de Deus. O inimigo se levanta na sua vida, na sua saúde, na sua família, nos seus negócios, onde quer que ele pode se vir logo, quer virar tudo pelo avesso. E Deus permite. Por que Deus permite? Porque Deus nos quer clamando por Ele, na presença dEle, dependendo dEle, para a gente saber que Ele pode resolver nossas causas, atender nossas orações, porque eles disseram aqui: e nós clamamos ao Senhor, jejuamos e clamamos, e o Senhor nos atendeu. Não é bom falar isso? Não é bom dizer assim: clamamos e o Senhor, clamou esse pobre ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Ou nós cremos nesse Deus que nós servimos, ou nós estamos com sérias dificuldades para falar do seu nome. Porque Ele é a nossa segurança. O texto do Salmo 125 diz que Ele é segurança em todos os sentidos. Sugere a ideia de que é mais seguro estar na presença de Deus do que no exército ou numa fortaleza de pedra trancado e escoltado por um exército. Com Deus é mais seguro você fazer um piquenique na faixa de Gaza, sozinho, você e a sua família, do que você estar numa fortaleza murada com concreto e um exército à retaguarda tomando conta de você. Deus é mais segurança para nós do que tudo que você pode imaginar. É por isso que na obra missionária a gente faz assim: manda meninas, né? Porque manda moças, né? Essa igreja mandou moças com 18 anos. E eu vivi isso, eu assisti, eu passei na rua de Lima lá, quando eu fui visitar Sônia e Adriana. Elas eram ainda bem tenras. Elas faziam o trajeto de Rimac até o outro lado de Lima, que era a capital, para comprar alguma coisa na feira. E um dia elas se perderam. Já estava muito tempo lá, mas elas se perderam. Andando na cidade, pegaram uma rua. De repente elas chegaram no meio da rua e disseram: não é possível. Não é aqui. Olharam para um lado, olharam para o outro. Não, mas como é que nós entramos aqui? Não, a gente conversou e perdeu, entrou na rua errada. Mas não é possível, isso aqui a gente sabe o caminho aí. Andaram, voltaram, andaram para lá, outra vez. E, nós pegamos a rua de cima. É aquela rua aqui, a rua que vem aqui. Vamos. Não, tudo bem. Na volta a gente tem que voltar por aqui, que esse é o caminho. Quando elas voltaram, a rua estava explodida. Porque o terrorista jogou uma bomba das grandes lá no meio do comércio, explodiu metade da rua. Então, Deus é quem cuida. É mais seguro na presença de Deus em qualquer lugar do mundo do que sem Deus, cercado por um exército. Deus é a nossa segurança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro presente na hora da tribulação. Ele é a nossa segurança. Então, você não pode imaginar, nós caminhamos para ali, numa favelona, andando para ali, paramos numa banca de revista. Estava fechada quando nós passamos. Passamos pela tenda dela. Fomos a um outro lugar, quando nós voltamos, era só a cinza. Alguém explodiu a banca. Porque naquela época do Sendeiro Luminoso, você andou com eles bem. Se não andou, você é inimigo. E vai sofrer as consequências. E esse lugar não é um lugar seguro. Mas isso não é um lugar seguro para uma moça, solteira, sozinha,
A Adriana tinha 18 anos, 19 anos. Isso é uma coisa louca, isso é um absurdo. E eu me lembro que o Valdemar era confrontado sobre isso, e alguém dizia assim: você é louco, você manda essas meninas que elas, primeiro, elas não têm preparo, segundo, elas não têm história, segundo, elas não têm condição, terceiro lugar, elas não têm condição. Aí ele dizia: concordo com você, tu quer ir no lugar dela? Não, pois é, elas querem, eu só posso mandar elas, pessoal, elas que querem. Você não quer ir, como é que eu vou mandar você? Você tem preparo, você é bom, você é homem, é valente, é corajoso, é inteligente, é formado, mas você não quer. Você quer? Não, não quero. Então só vou mandar elas. Fazer o quê? Mas não vou simplesmente, porque Jesus fez assim conosco, né? Ele diz assim: eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Cordeiro não corre muito, não briga, não rosna e não enxerga bem. Lobo é voraz, agressivo, corre muito. Que defesa tem um cordeiro na mão do lobo? Nenhuma. Mas o Senhor diz: mas eu envio você como cordeiro no meio de lobo. Mas não tema, porque eu estou contigo todo dia. Então, esse é o valor que nós temos. Esse é o privilégio que nós temos. Só que isso não dispensa a nossa oração. Por isso que o missionário que vai para lá precisa ter uma retaguarda de oração. Precisa ter alguém dizendo: Senhor, ajuda ele, protege ele. Porque a oração é que sustenta. A oração é que nos sustenta, irmãos. Nós temos que orar. Porque senão, se nós dependêssemos de fogo, de arma, de guerra, de poder, de escolta, então nós não estamos servindo a um Deus que é o Deus da segurança. E esses irmãos evidenciaram isso. Senhor, não, gente, olha, pelo amor de Deus, gente, vamos orar e jejuar. Nós não podemos contar com o exército do rei. Por quê? O rei negou? Não, o rei não negou, não. O rei ofereceu. Mas nós não podemos. Por quê? Porque nós falamos para o rei que nós temos um Deus que nos garante a segurança. E agora, o que o rei vai pensar se a gente disser: não, manda o exército com a gente, porque Deus garante, mas a gente não pode ir sozinho. Os exilados que vieram do cativeiro chegaram lá, entregaram tudo, né? E depois eles ofereceram sacrifícios de holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, um para cada tribo, né? Suponha-se. E ofereceram holocaustos, e então deram as ordens do rei aos seus sátrapas, aos governadores que estavam daquele lado. Os homens, agora eu vou pegar o gancho lá. Lembra dos homens que mandaram uma carta denunciando o povo? Estão construindo um negócio aqui, estão fazendo, aquele povo rebelde está construindo aqui, dizendo que foi um tal de Ciro que mandou. Procura aí. O rei achou as informações todinhas e mandou a ordem para eles. E eles agora trouxeram as respostas à carta do rei e disseram: olha, nós temos um recado do rei para vocês. Aí, só recapitulando o recado: saiam de perto desse povo e não atrapalhem o serviço. Pague a conta deles de tudo que eles precisarem. Se alguém se atrever a mudar o que eu estou dizendo aqui, vai ser arrancado uma estaca da sua casa, pendurar essa pessoa, tocar fogo na casa dele, transformar num monturo. E ele vai ser morto. Se alguém negar qualquer tipo e não servir, não prestar culto a esse Deus, será destroçado. Eu não quero essa ira desse Deus sobre nós. Portanto, obedeçam. Agora os homens que eram inimigos, foram obrigados a se tornar aliados. Porque Deus é o Deus que tem o poder nas mãos de todos os reinos, de todos os homens, de todas as terras. E olha só a vantagem: nós somos dele. E olha só o privilégio: estamos na mão dele. Sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais, né? Como lá na igreja de Éfeso. Tenho na mão as 7 estrelas e ando no meio dos 7 castiçais. Eu estou no meio das igrejas e tenho cada ministro na minha mão. Segura aqui. E na mão de Deus é o lugar mais seguro do mundo.
Na mão de Jesus. Quem é que cai? Ele diz, aquele que vem a mim, eu não lanço fora e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Estou seguro aqui. Eu e você, nós estamos na mão de Deus. Você pode louvar, engrandecer o seu nome e dizer assim, eu estou seguro que Ele tem na minha mão. Conhece detalhes, porque na mão de Deus eu tenho segurança, eu tenho a facilidade de saber que Ele conhece tudo. Você já comprou feijão naquela época? Antigamente, quando não tinha feijão nesse saquinho, né? A gente ia comprar feijão, não era no saquinho não, tinha lá um saco na feira, assim, cheio de feijão. Você chegava lá, metia a mão dentro assim, botava na mão, bem pertinho assim, para ver se você achava algum defeito, né? Então, observe o que Deus fez com você. Pegou aqui, botou pertinho. Ele conhece você. Sabe tudo sobre você. E Ele não deixa você cair. Meus irmãos, eu sei que o pastor Joel ainda tem muitos avisos aí, mas eu quero já antecipar.